vez no lançamento animal dentro da assistência Irmãos Animais da Casa Espírita Virtual Canal Espaço do Evangelho. Hoje, nessa nossa pequena comunicação, a gente vai falar de um assunto bastante espinhoso, que é por que os animais sofrem tanto. Mas antes, não esqueçam, cliquem no sininho no nosso canal do YouTube para que você tenha logo a informação quando novos conteúdos tiverem sido postados. Siga-nos no Instagram e também no Spotify. As nossas assistências do Irmão Animal são sempre feitas às quintas-feiras, às 17 horas, através do Zoom. Para isso, é só entrar no nosso site. Bem, falando desse assunto espinhoso, que é por que os animais sofrem tanto, eu até pensei em citar 4 ou 5 casos aqui tão tristes que a gente ouve, não só nas mídias, mas na televisão e mesmo conosco, com os nossos pets. Mas eu achei melhor a gente ir direto para o assunto, porque, antes de mais nada, vamos pensar que se nós estamos aqui agora, é porque nós acreditamos que os animais, eles têm alma. E que toda alma encarnada está sujeita a dores, doenças e sofrimentos. Então a gente já pode partir de um ponto comum aqui. O planeta Terra é um planeta escola e todos os seres vêm encarnar para aprender, para evoluir. Isso também a gente está na mesma sintonia, estamos na mesma página. Então, como um ser conseguiria evoluir, crescer, se ele não tivesse problemas, entraves, alguns acontecimentos negativos? E até a gente pode lembrar aqui daquele ditado popular que diz assim: mar calmo nunca fez bom marinheiro. Realmente é nas adversidades, na dor, na perda, que a gente acaba evoluindo, que a gente acaba crescendo. Quem entende que os acontecimentos negativos servem para nos ajudar e não nos prejudicar, consegue enxergá-los com um foco positivo. Apesar da dor, do sofrimento e das emoções negativas que afloram, nós devemos sempre extrair algum aprendizado, alguma experiência que mude as nossas vidas, né? No caso dos animais, o sofrimento, a dor, o abandono e a morte também fazem parte do processo de aprendizagem desses seres. Fazem parte do processo de crescimento e de evolução dessas almas. No caso específico dos animais, o sofrimento é inerente ao seu processo evolutivo. Por meio das diversas experiências de dor, nesta ou em existências passadas, o animal adquire o instinto do medo, do perigo, o instinto de conservação, que fica gravado na sua alma em evolução e vai seguindo com ele por outras vidas que ele vai ter dentro daquilo que está programado para ele. No livro Ação e Reação, o espírito André Luiz, através do instrutor Druso, identifica na experiência terrestre 3 tipos de dores: a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. E Druso ainda afirma, abre aspas, a dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. O ferro sob o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando, irresponsável ou semi-consciente, para desenvolver os próprios órgãos, sofrem a dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria o progresso. Percebe-se que a dor evolução, cujo objetivo notório é o aprimoramento do ser, nada tem a ver com os atos do passado. É o que ocorre com os animais, né? Não somente aqueles que vivem em nosso meio, como os cães, vítimas de tantas enfermidades e problemas, mas sobretudo com os que vivem em plena selva. Imaginemos o sofrimento de uma presa abatida por seu predador e estraçalhada antes mesmo de acontecer a sua morte corpórea. A dor expiação, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição, com o objetivo de regenerá-la perante a justiça divina, é a coisa um pouco diferente.
Existem acidentes inúmeros e enfermidades tão penosas que seria um absurdo debitá-los simplesmente à obra do acaso. No livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, Kardec apresenta-nos inúmeros casos e suas vinculações com existências passadas. Quanto à chamada dor auxílio, a explicação dada por Druso revela como a providência divina não se esquece de nada. Em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, nossa alma adquire compromissos vultuosos nesse ou naquele sentido. Habitualmente, logramos vantagens em determinados setores da experiência, perdendo os outros. E Druso continua: às vezes, interessamo-nos vivamente pela sublimação do próximo, olvidando a melhoria de nós mesmos. É assim que, pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras no trânsito da morte. Voltando aos animais, eles adoecem e passam por sofrimento para expandirem as suas consciências e adquirirem maior conhecimento evolutivo. Lamenta-se, entretanto, muitas vezes essa dor infligida aos nossos animais terem vindo do próprio ser humano. Os animais não detêm um entendimento acerca do bem e do mal, mas o ser humano sim, de modo que seremos responsabilizados pelos abusos e atitudes desmedidas para com os demais seres vivos. Isso é afronta à lei de Deus. O abuso dos animais jamais constitui um direito do homem. Que sejamos humanos, fraternos e compassivos com os animais, nossos irmãos menores, e vamos confiar em Deus e vamos auxiliá-los na sua evolução. E lembrando um texto muito bonito, ditado pelo Espírito Emmanuel para Chico, no livro Aulas da Vida. O texto tem como título Animais em Sofrimento. Abre aspas. Se os animais estão isentos da lei de causa e efeito em suas motivações profundas, já que não têm culpas a expiar, de que maneira se lhes justificar os sacrifícios e aflições? Assunto aparentemente relacionado com injustiça, mas a lógica nos deve orientar os passos na solução do problema. Imperioso interpretar a dor por mais altos padrões de entendimento. Ninguém sofre de um modo ou de outro, tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Sofre-se também angariando os recursos preciosos para obtê-la. Assim é que o animal atravessa longas eras de provas a fim de domesticar-se, tanto quanto o homem atravessa outras tantas longas eras para instruir-se. Que mal terá praticado o aprendiz a fim de submeter-se aos constrangimentos da escola? E acaso conseguirá ele diplomar-se em conhecimento superior se foge às penas edificantes da disciplina? Espírito algum obtém elevação ou cultura por osmose, mas sim através do trabalho paciente e intransferível. O animal, igualmente para atingir a auréola da razão, deve conhecer benemérita e comprida fieira de experiências que terminarão por integrá-la na posse definitiva do raciocínio. Compreendamos desse modo que o sofrimento é ingrediente inalienável no prato do progresso. Todo ser criado simples e ignorante é compelido a lutar pela conquista da razão e, atingindo a razão entre os homens, é compelido igualmente a lutar a fim de burilar-se devidamente. O animal se esforça para obter as próprias percepções e estabelecê-las. O homem se esforça avançando na inteligência para a sublimação. Dor física no animal é passaporte para mais amplos recursos nos domínios da evolução. Dor física acrescida de dor moral do homem é fixação de responsabilidade em trânsito para a vida maior. Certifiquemo-nos, porém, de que toda criatura caminha para o reino da angelitude e que, investindo-se na posição de espírito sublime, não mais conhece a dor,
porquanto o amor se lhe é sol no coração, dissipando todas as sombras da vida ao toque de sua própria luz. Graças a Deus.